Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre demanda. Como calcular a demanda de uma edificação. Então é importante, durante um projeto elétrico, de uma edificação, é importante e muito crucial o cálculo da demanda. Nós vamos nessa aula calcular a demanda em uma edificação residencial mista, onde eu vou apresentar para vocês a RTD 027 do CODI, do Comitê de Distribuição de Energia. Esse Comitê de Distribuição de Energia, ele estabelece os critérios para o cálculo da demanda em uma edificação. É um estudo realizado por esse grupo, e ele apresenta toda a metodologia para calcular a demanda de energia de uma edificação. Então, a aula ela está focada num exemplo, de como determinar a demanda de uma edificação. Você que teve dúvida, o aluno, o Carlos me encaminhou um e-mail solicitando uma aula para o cálculo da demanda da edificação. Então, vamos para essa aula, dar sequência à continuidade dessa aula, e fiquem ligados sempre no nosso canal da Universidade da Elétrica. Olá pessoal, então vamos na nossa aula, aprenda a calcular a demanda na edificação em seus projetos multiresidenciais. Vou apresentar uma metodologia, que é a metodologia utilizada por todas as concessionárias distribuidoras de energia. Eu vou mostrar como se faz o cálculo da demanda total da edificação. Primeiramente, o cálculo da demanda é feito através de uma recomendação técnica, que é a Recomendação Técnica de Distribuição, conhecida como RTD 027. Essa recomendação de distribuição, na verdade não é norma, é uma recomendação, ela vem do Comitê de Distribuição de Energia Elétrica, que é o CODI. Então, o CODI ele é um comitê de distribuição de energia que desenvolveu um critério para o cálculo da demanda em edifícios residenciais de uso coletivo. Essa proposta do CODI levanta-se o seguinte, que a demanda total da edificação, segundo o CODI, leva em conta um fator de segurança de 20%, ou seja, um fator multiplicativo na demanda que você acha de 1,2. Mas, no entanto, eu coloquei em vermelho, quando vocês calcularem a demanda total, fica a critério do projetista o fator 1,2. Você pode usar 1,2 ou outro fator, em função, pessoal, das características, das cargas específicas de cada edifício, uma vez que o cálculo da demanda é de suma responsabilidade do projetista. O CODI sinaliza 1,2, no entanto, você pode utilizar um fator multiplicativo maior. Então, o CODI estabelece que como é que se calcula a demanda total de uma edificação? É 1,2, podendo ser mais, vai depender do projetista, que multiplica a demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio. Demanda do edifício, que eu chamei de edifício, a demanda do edifício, demanda dos apartamentos, demanda do condomínio. A demanda dos apartamentos ela é calculada em função de dois fatores F1 e F2. Então, a demanda dos apartamentos é o fator multiplicativo, F1 vezes F2, onde F1 é o fator de diversidade. Ele é obtido na tabela 1 que eu vou mostrar. E F2 é a demanda dos apartamentos em função da área, que é a tabela 2, que eu vou apresentar para vocês. Então, basicamente, para calcular a demanda da edificação, eu vou somar a demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio, multiplicado por 1,2. Lembrando aqui em vermelho que esse valor fica a critério do projetista. F1 e F2, F1 é o fator de diversidade, que eu vou mostrar o que é, e F2 é o fator de demanda por área do apartamento. Bom, a tabela 1 é o fator de diversidade, que eu mostro aqui. Ela é em função do número de apartamento,
de apartamentos, né? Eu tenho de 1 até aqui, ó, 256 apartamentos, né? No exemplo que eu vou mostrar para vocês, nós vamos trabalhar com 136 apartamentos no exemplo, né? Se eu trabalhar com 120, qual é o fator de diversidade? 68,34, tá ok? Então, essa é a tabela 1 que representa o fator de diversidade. No exemplo, ficar claro para vocês, eu vou fazer um exemplo cuja quantidade de apartamento é 136 apartamentos. 136 me dá um fator de diversidade de 71,79. Aí eu mostro para vocês o que é o fator de diversidade. O fator de diversidade é a razão da soma de todas as demandas máximas de um conjunto de equipamentos ou instalações elétricas para a demanda simultânea máxima, ocorridas no mesmo intervalo. Então, o fator de diversidade é a soma das demandas máximas dividido pela demanda máxima que ocorre em um período. O fator de diversidade, diferente do fator de demanda, ele é maior do que a unidade, né? Então, o fator de diversidade é porque você tem cargas com demandas ao longo do dia distintas e máximas em diversos períodos do tempo. Então, a razão da soma das demandas máximas ocorrendo em períodos distintos na instalação, dividido pela demanda máxima anotada naquele período. É o fator de diversidade. Aqui continua o fator de diversidade para 50 apartamentos, para 49, e assim sucessivamente a gente obtém esse fator de diversidade. Fator de demanda em função da área do apartamento. Segundo o CODI, tem essa tabela, então você vai pegar a área do apartamento. Qual é a área do apartamento? Vou dar um exemplo. O apartamento de 110 metros quadrados, que é o que nós vamos fazer no exemplo. Qual é a demanda em kVA por metro quadrado? É 110 metros, na verdade, 110 metros quadrados daria uma demanda de 2,35 kVA. Então, essa tabela, né, claro que tem mais itens da tabela, mas vocês podem utilizar essa equação estabelecida pelo CODI, que é o Comitê de Distribuição de Energia. O Y representa a demanda em kVA. O X é a área útil. Então, vocês aplicam essa equação e encontram qualquer valor aqui, tá? Se vocês não tiverem a tabela, y é igual a 0,034939, multiplica x elevado a 0,85075, que te dá a demanda em função de metros quadrados. Outra regra para a demanda do condomínio. Para a demanda do condomínio, nós consideramos o seguinte: cargas de iluminação do condomínio, área comum do condomínio, 100% para os primeiros 10 kW e 20% o excedente. Tomadas, 20% da carga total de tomadas para estabelecer. Motores elétricos, nós vamos aplicar as tabelas 3 e 4 para cada tipo e quantidade de motor existente na instalação da área comum do condomínio. Então, como é que ficaria, então, a demanda do condomínio? É I1, o que é I1? É a parcela de iluminação até 10 kW, mais o excedente, 0,25, vezes a parcela acima que excedeu os 10, mais 20% das tomadas, mais a demanda total dos motores do condomínio. Então, aqui eu tenho a demanda do condomínio, onde 1 é até 10 kW e 2 é a parcela que excede os 10 kW, que deve ser multiplicado por 0,25. É bem simples, tá? O cálculo da demanda. Aqui eu tenho a tabela 3 e 4 que eu mencionava, é a tabela onde eu tenho os dados dos motores, a quantidade de motores, né? E a potência em CV, olha. Então, 2 motores, 1 motor, 2, 3, aí você olha aqui na tabela e pega o valor de cada um desses motores. Aqui eu tenho motores de potência 1/4, 1/3, 1 cavalo e assim sucessivamente. A gente tira aqui o que a gente chama dos fatores de diversidade dos motores.
né, como visto anteriormente aqui. Olha, motores maiores, aqui tem os motores maiores. Né? Então, essa tabela deve ser consultada para que a gente possa calcular a demanda de motores no condomínio. Bom, vamos para um exemplo. Vou dar um exemplo bem rápido. Um edifício residencial do tipo flat. Áreas e consumidores. Então, o edifício tem uma área de 13.725 metros quadrados. Área útil da administração do condomínio, 6.925. Área útil do apartamento tipo, 50 metros quadrados. E cada apartamento de 50 metros quadrados. O total de apartamento, 136 metros quadrados. A administração só tem uma administração no condomínio. Então, nosso exemplo é baseado nesses dados aqui. Então, a área do apartamento, 50 metros quadrados, quantidade de apartamentos, 136. Porque aí, para achar a demanda dos apartamentos, nós vamos ter que achar o fator de diversidade e a demanda por metragem do apartamento. Bom, o apartamento tipo, lembrem vocês que o apartamento tipo, ele vai ter de iluminação 740 watts. Isso é o levantamento, né, que a gente faz em cada apartamento. As tomadas de uso geral levantadas, 2.800 VA. Aparelhos, vai ser considerado um chuveiro, 3.500 no exemplo, um ar-condicionado, 10.000 BTUs. O condomínio, a iluminação do condomínio é 45.800. As tomadas de uso geral do condomínio, 26.600. Aparelhos, o condomínio vai ter 2 torneiras elétricas de 3.700, fator de potência tudo a unidade, 2 chuveiros de 5.400, fator de potência a unidade. Os motores, nós vamos ter um motor do portão de 1 CV monofásico, uma bomba de piscina trifásica, elevadores, 4 elevadores, 15 CV, 2 bombas de recalque de 7,5 cavalos e uma bomba de combate a incêndio de 5 CV trifásico. Essas são as cargas para que a gente possa encontrar a demanda geral da edificação. Primeiramente, vamos encontrar a demanda dos apartamentos. O F1, ele é extraído da tabela, que é o fator de diversidade. São 136 apartamentos. Da onde vem o F1? Eu vou voltar aqui para vocês. O F1 vem da tabela 1. Então, vamos voltar lá na tabela 1. Tabela 1. Olha, 136 apartamentos. Está aqui, ó. Qual o fator de diversidade? 71,79. Vamos ao F2. O F2, a área do apartamento é 50 metros quadrados. Não é? Então, se eu aplicar aqui para a área de 50 metros quadrados, eu coloco aqui 50 metros quadrados elevado a isso. Você vai ter aqui, olha, voltando lá no nosso problema, né? Nós vamos ter 1,16. Pode ser obtido na tabela ou obtido por essa equação. Aí eu vou multiplicar F1 vezes F2, vai dar a demanda dos apartamentos, vai ser 83,27 kVA. O cálculo da demanda do condomínio. Nós vamos ter o I1, que é até 10 kW, mais 0,25 vezes o excedente, mais 20% das tomadas. Quanto é que deu? A iluminação, 45.800. Eu vou considerar fator de potência para iluminação 0,95. Então, o I1 vai ser os 10 primeiros, 10 dividido por 0,95, dá 10,52. O excedente foi 35,8, dividido por 0,95 vai me dar 37,8. Né? Aí o que a gente faz? Nós vamos fazer agora as tomadas. As tomadas, nós temos, foi dado lá 26 kVA de tomada. Né? Então, nós vamos fazer o cálculo do I2 e o I1 está aqui. Tomada é 20%.
das tomadas que nós vamos considerar. Então, as tomadas vai dar 26,6 mais, tem duas tomadas de uso específico de 5.400, mais duas tomadas de 3.700. Isso vai dar de tomada 44,8, tá, pessoal? 44,8. Portão, 1 CV, né? 1 CV convertendo dá 1,56. 3 CV convertendo, vou converter todos os motores e vou somar. Qual a soma total dos motores? 58,56. Demanda do condomínio, 10,52 mais 0,25 vezes a tomada, vezes o total de tomadas, mais 0,2 vezes 44. Né? Aqui não é tomada não, me desculpa, aqui é iluminação ainda, o excedente. E a tomada é 0,20% do total de tomadas, seja de uso geral, seja de uso específico. Mais 58,56, que é a demanda dos motores. Tá? Somando tudo, 58,56. Logo, a demanda do condomínio, somando tudo, 87,46. Soma-se 83,27, que é a demanda dos apartamentos, mais 87,46. Logo, essa edificação tem uma demanda total de 204,88. Se você pegar 204,88 igual a raiz de 3VI, você acha qual é a corrente do seu sistema. Para montar essa aula, nós usamos a RTD 27, a norma técnica da SEB. Pessoal, então essa aula deu uma visão como que se calcula a demanda geral de uma edificação. Qualquer dúvida, né, necessidade de material, é só solicitar. Fiquem ligados sempre no canal da Universidade da Elétrica.